Eu não aguento mais. Quem sofre com ansiedade certamente tem prejuízos no seu dia a dia. Neste vídeo eu vou falar sobre os sintomas da ansiedade e, mais do que isso, eu vou te passar ferramentas para você controlar, manejar essa ansiedade e ter menor sofrimento ao enfrentá-la. Eu sou a psicóloga Carolina de Almeida, sou especialista em terapia de casal e família e terapia cognitivo-comportamental. Se você se identificou com esse assunto, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar. É muito ruim sentir ansiedade, mas é importante eu ressaltar que existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, que desencadeia nas crises de ansiedade e na síndrome do pânico. Na ansiedade normal, a gente fala sobre aquele medo que faz parte de coisas novas, situações novas, nas dúvidas que surgem no transcorrer da vida e nas expectativas que a gente cria, assim, diante de ocorrências e de fatos que estão por vir. Essa ansiedade normal, ela é encontrada em todas as pessoas, mas quando a gente fala na ansiedade patológica, a gente está falando num sofrimento e num prejuízo. A ansiedade patológica, ela tem um pico hormonal. Essas crises de ansiedade, elas consistem nesse pico hormonal, que estão vinculados aos hormônios da adrenalina e do cortisol. Nesse pico hormonal que a gente tem, sim, esses sintomas físicos que desencadeiam numa crise de ansiedade. Na crise de ansiedade, a gente fala dos sintomas físicos e dos sintomas psicológicos. Nos sintomas psicológicos, a gente encontra angústia, inquietação, sensação de estar fora de si, pensamentos muito catastróficos, pensamentos negativos. Também a gente enxerga a realidade, por vezes, de uma forma distorcida. Quando a gente fala dos sintomas físicos, nós estamos falando de transpiração, hiperventilação, taquicardia, palidez, enjoo, boca seca. Nós temos aí um leque de sintomas que eles causam esse mal-estar e são consequência dessa alteração hormonal. Mas é importante eu ressaltar que a crise de ansiedade, ela tem duração de cerca de 30 minutos, no máximo 30 minutos. Ter esse conhecimento de que a crise vai acabar já é uma forma de você se acalmar, porque o pico hormonal, o corpo da gente, ele não aguenta esse pico hormonal constante. Então, a crise, isso tem estudos que mostram que a crise dura até 30 minutos. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica que você vai sim aplicar no seu dia a dia, caso você enfrente uma crise de ansiedade. É bem importante que você compreenda esses sintomas, que você tenha conhecimento do que consiste uma crise de ansiedade, para você, a partir dessa psicoeducação, aplicar essas técnicas, e principalmente essa que eu vou te passar hoje, para você se sentir mais confiante na hora que uma crise de ansiedade vem. Você não se deixar dominar por essa angústia, por essa sensação horrível. Você tendo conhecimento, você consegue manejar muito melhor uma crise de ansiedade. Então, nesse vídeo, eu vou te passar essa técnica que se chama acalme-se. Durante uma crise de ansiedade, a gente tende a hiperfocar nos sintomas, o que dá a sensação de intensificação desses sintomas, do que compreender esses sintomas para manejá-los durante essa crise. Então, juntos, vamos entender e aplicar essa técnica do acalme-se. O A do acalme-se define-se por aceite a sua ansiedade. Não adianta você ficar resistindo a essa ansiedade. E como eu falei antes, você entender esses sintomas faz com que você receba essa ansiedade, entenda o que está acontecendo e não fique indo contra isso, porque é muito ruim. Quando a gente fala assim, num exemplo, sabe quando você recebe uma visita indesejada? Sei lá, de um tio, de um primo, alguém que você não queria receber, mas aparece do nada e você não gosta muito daquela pessoa. Mas você sabe que ela vem e em algum momento ela vai embora, seja daqui a algumas horas, seja no dia seguinte. Assim é uma crise de ansiedade. Então você aceitar, ok, isso está acontecendo e você conduzir com essas ferramentas que eu estou te ensinando, você vai entender que, poxa, ok, eu tenho domínio sobre isso, isso não vai me consumir, eu não me defino por essa ansiedade. Então, o A do acalme-se diz respeito a aceitar essa ansiedade.
O C de acalme-se define-se por contemple as coisas à sua volta. Não foque sempre nesses sintomas, não fique hipervigil nesses sintomas. Observe ao seu redor, saia do foco desses sintomas, não fique julgando esses sintomas, se condenando por estar sentindo isso. Ai, meu Deus do céu, mas eu não devia estar sentindo isso. Ai, meu Deus do céu, mas olha o que está acontecendo. Não se julgue e se distraia com as coisas à sua volta. O A define-se por haja com a sua ansiedade. Muitas vezes, quem está sofrendo com uma crise de ansiedade larga tudo e acaba fugindo, né? Eu tô lá no meu trabalho, começo a ter uma crise de ansiedade, eu pego o carro, eu vou embora, ou eu me afasto, né? Eu paro de fazer as minhas atividades. Quando alguém tá num momento social, acontece uma crise de ansiedade, a pessoa sai, a pessoa simplesmente cede a essa ansiedade, sabe? Se deixa dominar por ela e sai de cena. Quando eu falo em agir com a sua ansiedade, é você não interromper as suas atividades. Não larga tudo, vai embora, foge disso. Você vai ter sim ferramentas para lidar com essa ansiedade. Então, naquele período que está no pico da ansiedade, se distraia com, sei lá, por exemplo, observe os seus colegas de trabalho, quantos deles estão mexendo no celular. Ou se você está na rua, quantos carros amarelos estão passando. Ou tem aquela técnica do ir subtraindo em 7. Tenho 100, 100 menos 7, 93, 93 menos 7. Porque a ideia aqui é, você continua no lugar onde você está, você tira o foco dos seus sintomas e aos pouquinhos você vai se acalmando. O L é libere o ar dos seus pulmões. Porque a questão da respiração na crise de ansiedade, ela é algo assim, típico. Então, a gente precisa regular essa respiração, a gente precisa, a partir do momento que presta atenção nessa respiração, a gente está influenciando nessa redução desse pico de ansiedade. Muitas pessoas acham que tu inspira profundamente e solta o ar. Na verdade, na respiração, no controle da respiração aqui, na regulação da sua respiração, você vai inspirar normalmente e o segredo é você expirar devagar. Eu inspiro normal. E eu solto devagar. Aos poucos, você vai passando essa mensagem de que não há nenhum perigo e que você pode sim se acalmar. O M é mantenha as instruções anteriores. Repita tudo o que eu estou passando para vocês aqui. Faça o passo a passo do acalme-se. O A, aceite a sua ansiedade. O B, contemplar. O A, haja com a sua ansiedade. O L, libere os seus pulmões. E você vai passando isso mentalmente para diminuir essa crise de ansiedade. O E é examine os seus pensamentos. Numa crise de ansiedade, a gente tem pensamentos muito ruins, pensamentos catastróficos, pessimistas. Então, quando eu digo examine esses pensamentos, diz respeito a se perguntar: o quanto faz sentido o que eu estou pensando? A realidade evidencia isso que está passando na minha mente? Porque você vai perceber que existe uma distorção aí e que os fatos não vão comprovar esse caos que está na tua mente. Então, examinar esses pensamentos é extremamente importante. E se a gente seguir esse passo a passo da técnica Acalme-se, você vai perceber que, ao respirar, ao examinar os seus pensamentos, ao aceitar que você está tendo uma crise de ansiedade e entender esses sintomas, se distrair com as situações ao seu redor, isso vai corroborar, sim, para essa crise durar o menor tempo possível. E você vai se sentir mais confiante caso uma nova crise aconteça no futuro. Eu fiz um vídeo sobre pensamentos indesejados. Eu vou deixar ele aqui e depois dá uma olhada, porque você vai entender os prejuízos desses pensamentos disfuncionais na sua vida e que intensificam e aumentam a probabilidade de você ter uma crise de ansiedade. Fica ligado nesse vídeo depois, porque ele vai te ajudar e ele vai somar a tudo isso que eu tô te falando no vídeo sobre ansiedade. Estamos chegando no fim.
O S é uma parte muito gostosa que é sorria, você conseguiu. Se você aplicar esse passo a passo que eu estou te contando aqui, você vai sim no final se sentir mais tranquilo, você vai sim se sentir mais preparado para lidar com uma crise de ansiedade. Então valide isso. Você conseguiu, você chegou até aqui, a crise de ansiedade está passando e você tem as ferramentas para lidar com, eu sei, essa bagunça que é uma crise de ansiedade, mas você já tem as ferramentas para se reorganizar nessa crise. O E diz respeito a esperar o futuro com aceitação. É você compreender que sim, você venceu essa crise de ansiedade, mas que a gente não tem esse controle sobre o futuro. E que pode ser sim que você ali na frente enfrente uma nova crise, mas agora munido de todas essas informações fundamentais para você conseguir lidar e dominar essa crise. Então, o E é muito importante. Tá? Porque ele fala sobre futuro, ele fala sobre expectativas alinhadas, para você realmente levar a sério essa psicoeducação do manejar a sua ansiedade. Sem dúvida, quem sofre com ansiedade, e eu já atendi vários pacientes e atendo muitos pacientes que vêm para a terapia sofrendo com crise de ansiedade, sofre muito, tem prejuízos, e com a terapia a gente consegue deixar esse paciente mais consciente, mais preparado para lidar, para manejar com essa ansiedade. E os prejuízos são evidentes se você não tratar isso. Tratar tanto com psicoterapia quanto com medicação, se necessário. O atendimento psicológico associado com o atendimento psiquiátrico, por vezes, pode ser uma junção muito necessária e saudável para você conter essas crises, minimizar essas crises e diminuir esse prejuízo, que é no trabalho, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, na sua rotina e assim por diante. Eu fiz um vídeo que fala sobre como todo ansioso se relaciona, e ele traz muito isso de como a gente precisa também ter paciência com quem sofre com ansiedade, assim como a depressão, uma ansiedade acentuada não é frescura, e a gente precisa sim procurar ajuda e conscientizar essa rede de apoio de que o paciente precisa sim de suporte.